Clima de sábado, mas louvamos o Senhor, porque até aqui nos trouxe. Tivemos o final de semana, o retiro, em que muitas ministrações sobre uma nova vida, e de fato nós em Cristo temos essa nova vida. E hoje eu queria falar, depois que recebemos essa nova vida, depois que fomos regenerados pelo Senhor, Ele nos mostrou uma nova forma de viver, um viver evangélico, cristão, de fato, um viver nele. E como devo proceder diante dessa nova vida? Gálatas, capítulo de número 2, eu gostaria que vocês abrissem, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Eu quero compartilhar sobre alguns efeitos que essa nova vida que recebemos de Cristo nos traz nessa vida humana, essa vida que não deixa de ser social, relacional, enfim. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 15. Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo morreu em vão. Senhor, aplica em nós a Tua palavra, para que possamos entendê-la, obedecê-la e aplicá-la em nossos corações. Seja, pois, a Tua bênção. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, a carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, em Gálatas, é uma carta, parece uma carta de direito, em que é mostrado diante, talvez, de alguns advogados, as leis de Cristo diante das leis humanas. Interessante que é apresentado dentro dessa igreja um evangelho que não era compreendido pelos judeus, porque os judeus, alguns deles compreendiam que o próprio Senhor Deus deveria ser vivido pela lei mosaica, deveria ser vivido de uma forma literal em todos os sentidos. É evidente que devemos sim obedecer à palavra do Senhor, nós não podemos fugir dela, ela é o nosso manual de vida, e ela não é pesada para aqueles que nasceram de novo. Isso bem coloca o apóstolo João em uma das suas cartas, que ele fala que o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, ela não é pesada, ela não é difícil de ser obedecida. Logo, evidentemente, quem nasce de novo, quem nasceu em Cristo, nunca vai considerar a palavra do Senhor difícil de ser obedecida, ou até mesmo vamos usar de justificativas para não obedecer a palavra do Senhor. Mas aqui havia um problema sério, porque alguns acreditavam que a lei mosaica estava acima de qualquer lei, ou a lei humana, ela se sobressaía a qualquer coisa. E Paulo vai mostrar que o evangelho de Cristo, apesar do evangelho nos traz consciência cidadã, essa consciência de sermos um bom campina-grandense, para não dizer um campinense, porque senão os 13 anos vão ter problema comigo, Mas não é o fato disso, mas a Bíblia evidentemente nos ensina a como lidar com pessoas, a como lidar no trânsito. A Bíblia nos ensina que devemos ser educados com as pessoas, devemos tratar bem as pessoas, e isso nós precisamos prevalecer, principalmente como cristãos que fomos regenerados, cheios do Espírito Santo, para viver uma novidade de vida,
uma vida que é educada, uma vida que socialmente sabemos levar com pessoas, sabemos tratar, somos os melhores trabalhadores, os melhores estudantes, porque esse deve ser o fator do cristão, ter um bom testemunho em todas as coisas. Contudo, meus irmãos, os judeus aqui, eles estavam desprezando, na verdade, de uma certa forma, o evangelho de Cristo. Eles estavam colocando as normativas humanas como se fossem superiores. E Paulo está falando que Cristo, ele, por mais que foi também um cidadão comum, um ser humano comum como todos nós, evidentemente que Cristo, Jesus nunca perdeu o seu status como Deus, nunca deixou de tê-lo, mas o Senhor Jesus Cristo, evidentemente, mostrou a importância de obedecer às leis humanas, mas mostrou que os mandamentos divinos, as leis de Deus, sobressaem a todas elas. Ao contrário, todas as leis boas humanas foram extraídas de um bom entendimento sobre Deus. Mas ele chega um momento a dizer que, e falando a essas pessoas, dizendo que elas eram justificadas pela lei humana. Ou seja, era a lei humana que dizia: você está isento do pecado, você está solto, você está liberado. Olha, você agora não é mais um réu no tribunal, você pagou todas as suas dívidas, você está livre. Mas acontece que a lei humana não pode nos justificar pelo pecado, ou não tem o poder de nos justificar do pecado. Nenhuma lei humana, por mais obedecida que ela seja, terá o poder de transformar um homem natural, como nós somos, de pecadores para redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode ser um excelente cidadão, humanamente falando, um excelente cidadão brasileiro, um excelente cidadão aqui em Campina Grande, mas ser um bom cidadão não nos isenta e nem nos justifica do nosso pecado. Por mais que possamos ter bons tratamentos, boa postura, boa fala, educação acima do comum, podemos ser as melhores pessoas para os homens, mas isso não nos justifica do pecado, isso não nos lava do pecado, isso não nos tira das tentações. É isso que Paulo vai dizer, que a única pessoa que conseguiu tirá-lo do pecado, a única coisa que conseguiu transformar o seu coração, não foram as leis humanas, nem as leis que eram obedecidas em relação ao judaísmo, porque Saulo, ou Paulo, enfim, era a mesma pessoa, no sentido de obediência às leis. Ele era o cara, obedecia a todas as leis, se mandava matar em nome de Deus, ele matava, não questionava, enfim, ele fazia tudo. Só que ele era um perdido. Ele estava, meus irmãos, assim como qualquer pessoa que não confessou Jesus Cristo como Salvador, o destino é o inferno. Assim como qualquer pessoa nesse Brasilzão, como a gente muitas vezes vê, o cara é gente boa, o cara é legal, o cara não fuma, não bebe, o cara não fala palavrão, a pessoa, essa mulher é uma dama, essa aí a mulher não tem defeito nenhum, mas sem Jesus vai para o inferno com toda a sua educação, muito bem, obrigado e tchau. Apesar que devemos ter trato bom, devemos ser educados, mas sem Jesus não nos livra da condenação. E é isso que Paulo está explicando a essas pessoas. Ele está falando que nós não somos justificados pelas leis humanas, nós não somos transformados porque as obedecemos. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo Jesus, que morreu por nós, que derramou o seu sangue, que foi até aquela cruz, como nós cantamos aqui, que nos livrou de toda a maldição, que nos livrou da ira de Deus, que nos tornou amigos de Deus. Nós estamos livres do pecado porque Jesus Cristo foi quem fez isso, não foi a lei humana, não foram as boas atitudes de um ser humano, mas quando pela fé que eu recebi pelo Espírito Santo para crer que Jesus Cristo é o meu Senhor Salvador, então a partir daí eu tenho os meus pecados justificados por causa de Cristo Jesus. É onde que ele vai falar no verso de número 16, que o homem não é justificado por
obras da lei, mas ele é justificado pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, tudo é a partir de Cristo. Essa vida nova que foi justificada, que foi trazida porque Cristo nos justificou, essa vida nova que recebemos, que agora andamos em novidade de vida, já não somos mais as mesmas pessoas, o nosso velho homem morreu, ele já não existe mais, ele não deve aparecer nunca mais. Então hoje nós vivemos uma vida nova, uma novidade de vida, vivemos uma vida de Cristo, devemos viver essa vida de Cristo, vivemos uma fé evangélica, vivemos uma fé respaldada na palavra do Senhor. Mediante isso, o que nós podemos então compreender sobre essa nova vida? Percebam que no verso de número 17, que se procurarmos ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Ou seja, dizendo, será que agora que mesmo que a gente viva uma vida humanamente falando, que Cristo nos regenerou, será que é Cristo o ministro do pecado? Diz, é claro que não, de modo nenhum Cristo é ministro do pecado. Ao contrário, foi Ele quem nos redimiu, foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos edificou. Porque se o Cristo Jesus que morreu na cruz estivesse ministrando o pecado, a nossa vida estaria destruída. Mas Cristo não ministrou o pecado, não edificou o pecado, Cristo não levantou o pecado, Ele na verdade veio acabar com as obras do pecado. Foi Ele quem veio tirar do nosso coração o desejo pelo pecado. Então, se Jesus Cristo, meus irmãos, aceitasse o pecado, em vão seria a sua morte na cruz. Se Jesus Cristo aceitasse o comodismo humano, se Jesus Cristo aceitasse uma vida de prostituição, uma vida totalmente desregrada, Ele não precisaria morrer, porque seria em vão. Mas porque Ele morre na cruz? Porque Ele sabe que o pecado é perigoso, porque Ele sabe que o pecado nos destrói, porque Ele sabe que o pecado não nos edifica. Por isso aqui eu chamo a atenção de uma coisa: quem diz ser de Jesus Cristo, foge do pecado. Porque se eu sou de Cristo, se Cristo morreu na cruz para nos livrar do pecado, para nos limpar do pecado, e se eu se diz, eu digo que sou crente, a pessoa se diz crente e vive pecando, então tem alguma coisa errada aí. A nova vida que recebemos em Cristo não nos dá oportunidade para pecar. A nova vida que recebemos de Cristo não nos dá, meus irmãos, carta branca para pecar. Quando nós somos regenerados por Cristo, o próprio Cristo Jesus, Ele tira de nós o ímpeto pelo pecado e não o desejo pelo pecado. É onde que Paulo vai dizer, no verso de número 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, eu percebo que a lei, ela não pode me livrar do pecado, a lei não me justifica do pecado, mas eu desfiz isso para viver para Deus. Por que que agora eu vivo para Deus? Aí ele vai explicar por que ele agora vive para Deus. Porque ele está o quê? Crucificado. Qual é a razão, gente, que nós vivemos para Deus? Porque nós estamos o quê? Crucificados. Nós estamos mortos. O nosso velho homem, aquela pessoa que amava pecar, já não ama mais pecar, porque está morta, crucificada. Porque o que me leva a ter o desejo de ter Deus, o que me leva a desejar as santas escrituras, o que me leva a desejar uma vida de santidade? Deus. E quando eu estou crucificado, eu não desejo pecar mais, eu tenho nojo do pecado. Quando eu amo a Deus, já que eu morri, o velho André morreu, eu já não quero vivenciar uma vida que me distancie dele. É por isso que ele está falando, eu estou crucificado com Cristo, gente. Esse amor que eu tenho por Deus, é porque o meu velho homem está morto.
Eu não quero falar mais palavrão porque eu morri. Eu não vou mais acessar site pornográfico porque eu estou morto. Eu não vou mentir mais porque aquele André pecaminoso que amava o pecado, ele já não existe mais. Por que que agora eu não quero mais ter namoro pentecostal, imposição de mãos, confusão de línguas e libertação de roupas? Porque estou crucificado com Cristo. Por que que agora eu não vou rir mais de piadas imorais? Porque eu estou morto. Estou crucificado. Por que que eu não quero ir para lugares em que Deus não é glorificado? Porque o André, o velho André, está morto. É isso que Paulo está explicando à igreja de Gálatas. Não há como quem morreu para o mundo e agora vive para Cristo, desejar ou continuar desejando as coisas do mundo. Vocês estão entendendo a lógica aqui? E não é difícil entender não, gente. Mas o nosso problema é que nós queremos adicionar na misericórdia de Deus a possibilidade de pecar. Queremos colocar, meus irmãos, sabe, queremos personalizar a misericórdia de Deus. E queremos personalizar a graça do Senhor. Colocar algo a mais, um item a mais, sabe? Alguma coisinha que eu gosto. Mas Paulo diz, gente, eu amo a Deus, eu sigo a Deus porque eu estou crucificado. Porque quem não ama a Deus não o deseja, gente. Amar a Deus é como essas festas que a gente vê de São João, Micarande, Carnaval, que a pessoa vai para lá e vai com a síndrome do BOP. Pega um, pegar geral, também vai pegar você. Sai beijando tudo quanto é boca. Peguei um, peguei geral. A graça não nos dá a oportunidade de adicionar pecado nela. A misericórdia de Deus não nos permite personalizá-la ao nosso modo. Não é como você estiver jogando um jogo, né? Está lá batendo lá o jogo, um futebol da FIFA, e você contrata um jogador, muda a camisa, coloca a chuteira. Não se pode personalizar o que Deus já deixou claro que deveria ser. Não tem como adulterar aquilo que Deus definiu, gente. Não tem como. E é isso que Paulo está dizendo. Eu amo a Deus porque estou crucificado. A minha vida agora é para Ele. Olha só o que ele vai dizer aí, continuar dizendo. Verso 20. Já que eu amo o Senhor porque estou crucificado, já logo não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Bem, o que é um viver de Cristo? É a pergunta que deveríamos fazer. Como foi Jesus? A Bíblia fala que ele crescia em graça, em conhecimento, diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo era um homem estudioso. Jesus Cristo, ele não gostava de ser um preguiçoso, intelectualmente falando, porque ele crescia quê? Em graça, em conhecimento. Ele crescia em graça, porque ele sempre se voltava para o Pai. Como homem, se voltava sempre para o Pai. Em conhecimento, porque ele procurava estudar. Ele procurava adquirir conhecimento. Então logo aqui, gente, nós temos que parar com esse negócio. A gente não estuda, chega lá agora, quando vai ser o Enem? É agosto agora, né? Novembro. Chega em novembro, tu não estudou nada. Sem vergonha, preguiçoso, precisa ter com a formiguinha. Chega lá, Pai, revela-me, Senhor. Coloca o teu anjo no meu dedo, papai, e vai. Meu filho, Deus não vai fazer você recordar de nada. Porque o fato de estar morto para o mundo e viver para Deus, a gente não clica um botão automático, meus irmãos, que a gente recebe, sabe, recebe transferência, transferência de conhecimento para o HD do nosso cérebro.
Não, gente. O que é viver em Cristo? É saber que como homem procurou achar graça diante do Senhor, obedecer o Senhor, até no momento mais difícil, no Getsêmani: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Viver como Cristo viveu é entender e olhar para o Pai, é fugir da tentação, Mateus capítulo 4, é ter respostas rápidas para o pecado. Isso é o viver de Cristo. O viver de Cristo, como nós aqui já falamos, eu quero enfatizar, é procurar ter conhecimento, e conhecimento certo. É estudar, gente, é colocar a cara para estudar, ir para os livros, tirar boa nota. Porque Cristo, como a Bíblia fala que crescia, a ideia de crescer é um contínuo crescimento espiritual e intelectual. E observe que os homens, ele crescia diante dos homens. A ideia do texto é que é como se havia testemunhas diante de Jesus Cristo, chancelando que realmente Jesus Cristo tinha preocupação de crescer em conhecimento. Aí você fala: mas Jesus tinha conhecimento porque também era Deus. Sim, ele era Deus, mas como homem não se isentou de buscar conhecimento. Como homem não se isentou de falar com o Pai. Momentos que ele usou o atributo como Deus, usou, porque quem é que anda sobre as águas? Um Deus. Quem é que pode ter domínio sobre a natureza? Um Deus. Quem é que pode multiplicar pães e peixes? Somente um Deus que pode fazer isso. Isso é tão certo que em Mateus capítulo 4, o próprio Satanás reconhece a divindade de Jesus Cristo. Ei, transforma essas pedras em pães. Será que Satanás ia falar para um homem que não tinha poder? Ele sabia quem era Jesus. Por isso quis livrar da cruz. Então o viver que Paulo está falando, o viver para Cristo, é viver não apenas nas questões de santidade, que devemos sim, porque Jesus Cristo era santo, da busca ao Pai, sim, porque ele buscava sempre fazer a vontade do Pai, sim, mas como pessoa social que relaciona, também precisa viver como Cristo viveu. Amou, perdoou, chorou quando preciso, ficou com raiva quando foi necessário. Jesus Cristo, meus irmãos, ele não usava as suas emoções de maneiras erradas. Quando precisou entrar no templo e dar uns tapas lá na mesa, ele usou a sua força quando deve, quando deu para usar, porque ele sabia usar. No momento que ele precisou chorar, ele chorou, porque como homem, ele sabia também se utilizar da inteligência emocional. E sendo cristão, é ter isso à disposição também em Cristo Jesus. Então viver essa nova vida com Cristo, é ter facilidade de perdoar, de amar, de suportar. Olha o termo que eu estou usando, facilidade. Porque quem vive para Cristo, tem facilidade de perdoar. Ah, pastor, tem. Porque ele vive, não é ele quem vive, é Cristo que está vivendo nele. Não fica usando justificativa. Ele não fica, sabe, pensando: eu peco no peco, peco no peco, peco no peco. E dá até um funk, né? Pego no peco, peco no peco, peco. Isso é coisa de Raif, né? Aí as musicalidades. Volto a citar Mateus capítulo 4. Quando Satanás o tentou, ele disse não. Quando Satanás não, respondeu rápido. É Cristo que agora é quem vive. Se Cristo vive na gente, a gente suporta as aflições, a gente suporta as perseguições do colégio. Esses dias eu tive a oportunidade de acompanhar um jovem, ele não é da nossa igreja, que uma menina chegou perto dele e falou assim: tu é gatinho, bora dar uns beijos. Foi desse jeito, meu irmão. Aí eu perguntei: que tu falou o que para intrometida, para Jezabel? Tu falou o que para Jezabel? Pastor, de logo na cara: tu não é crente, não serve para mim. Se não ama a Deus, não vai saber me amar. Se não quer nada com Deus, então não quero nada contigo não. Caba macho. Mas foi logo apelidado de quê?
de mulherzinha. E esse apelido pegou na sala. Ele veio para mim: pastor, o que eu faço? Fica firme. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo ensinou em Mateus capítulo 5: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que são injuriados, bem-aventurados são aqueles que são difamados por minha causa. Essas pessoas têm o reino de Deus à sua disposição. Gente, não se negocia princípios de Deus. Não se negocia princípios de Deus. E é isso que Paulo está ensinando. Então, se você recebeu essa nova vida, se durante esse final de semana recebemos ministrações sobre o que é ter uma nova vida em Cristo, espera aí, gente, então eu preciso viver como Cristo viveu. Olha, eu tenho várias referências aqui, né? Aqui como homem, eu tenho muitas referências de cantor, eu tenho referência de pregadores, tem pessoas que eu gosto de ouvir, porque são referências. Mas o cara para mim continua sendo Jesus, porque Ele está acima de qualquer referência humana. O grande problema que enfrentamos hoje é que colocamos o homem como se fosse uma referência maior. E Jesus Cristo não tem nada que dizer, Jesus Cristo disse nada. Aí, de vez em quando, encontro alguns seminaristas, não diga aqui da igreja não, pode ficar tranquilo, que se acham cara porque estão citando fulano e ciclano. Mas você vai ver a vida dele, não tem nada de Jesus. Tem muito de pessoas, mas nada de Jesus. A nossa maior referência é Jesus Cristo. Se Ele diz vai por aqui, vai por ali. Se Ele, meus irmãos, fez isso, faça. Se não fez, não faça. É isso que eu sempre digo para o jovem: Jesus fez isso? Não, então não faça. Viver para Deus, viver para Cristo. Esse Cristo que foi crucificado e morreu, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Os meus impulsos não são apenas em meus impulsos, mas são dirigidos por Deus, pelo seu Espírito Santo. Os meus desejos foram substituídos pelos desejos de Deus em minha vida. O meu querer foi substituído pelo querer de Deus, porque eu posso fazer planos, mas no final são caminhos de morte, são planos que dão errado. Às vezes eu escolho por mim e vai dar errado, gente. Aí depois fica: ô pastor, ô sniff, pastor me ajuda, pastor. Se Cristo vive em a gente, se Cristo vive na minha vida, o meu desejo é o dele. Eu quero fazer o que Ele quer e não o que eu quero, porque eu sou fraco, limitado, pecador, eu erro, sou mortal, humanamente falando, tenho limitações, sou vascaíno. Vocês gostaram, né? Vai se converter. Eu erro, gente. O André erra. O coração da gente se engana. Principalmente quando a gente está carente. A gente toma uma decisão precipitada. Olha para um príncipe, quando você olha, não, príncipe, é o cão chupando manga, é o dragão, meus irmãos. Porque o homem erra, ele está condicionado. Mas Deus, Cristo não está condicionado a nada. Ele é autossuficiente. A Bíblia fala em Provérbios 8, que é claro que o autor está fazendo uma narrativa, né, falando sobre sabedoria humana. Ele disse: olha, antes de existir qualquer sabedoria, Deus já existia. Deus não foi criado, ninguém o criou, ninguém ensinou para Deus. Quem foi o professor de Deus? Ninguém, meus irmãos. Eu sempre costumo dizer que Deus não olha para cima, porque acima dele não existe ninguém. Ele olha para baixo, porque todos estão debaixo dele. Então eu erro, eu sou falho, mas quando Cristo vive em mim, quando eu vivo para Cristo, e com a mente de Cristo, como 1 Coríntios fala, capítulo de número 15, tendo a mente dele, impressionante como eu sobrevivo.
É impressionante como eu suporto. É impressionante, gente, como eu consigo perdoar, ser amado e amar. É impressionante quando Cristo vive na gente, os inimigos vêm e nós temos força, porque tudo é na força do poder dele. E isso é ter uma nova vida em Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E observe bem o que a gente está falando. E esse viver que eu tenho na carne, não é no desejo pecaminoso não, carne aqui é na vida social, como diz. E esse viver que eu tenho como cidadão humano, como pessoa, eu vivo para Ele, eu vivo para Cristo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou, se entregou por mim. Então minha vida é vivida para Ele. Ah, pastor, quer dizer que a gente vai abandonar tudo e só vive? Não, é quando eu vou para o colégio, a minha vida é glorificar a Ele, sendo um bom aluno, um exemplo. É quando eu vou para o trabalho, quando eu estou lá no trabalho, eu vivo para Ele, porque eu vivo para Ele, porque eu tenho testemunho das pessoas dizerem, ali tem um crente. Eu estou no meio da rua, eu vivo para Ele, eu vou comprar, eu vou usar o celular, e a maneira que eu uso o celular é para a glória dEle. Aí pastor, aí tu pegou pesado. Não, gente. Porque quando eu acesso o celular de forma errônea, eu não estou glorificando a Deus não estou vivendo para Ele não. É saber o que e como usar o aparelho celular. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui. É quando você estiver no jogo do Flamengo e Vasco, você ir para a torcida do Vasco. Eu posso ouvir um amém? Tem crente nesse lugar. Então a maneira como eu vivo, quer trabalhando, em casa. Quando eu estou em casa, o meu trato, a minha mente, o meu coração, o meu relacionamento é para Deus. Quando você estiver namorando, vaso de alabastro, aleluia, estiver lá naquele mistério, até nesse momento você vive para Deus. Porque você sabe o limite, porque o Espírito Santo está ali. Você sabe até onde ir, porque até na hora de você namora para Jesus. E quando você vai escolher alguém, você vai escolher para a glória do Senhor, não para a sua glória. Apesar que quando Luana casou comigo, bichinha, coitada, cega. Até hoje é cega. Hoje ela chegou assim, meu amor, você é tão lindo, esse seu queixo Cepacol. Alguém lembra aqui da propaganda Cepacol? Os mais antigos? Que era um camarada que fazia propaganda esqueci o nome. Negócio de bocejar, né? Para deixar com bom hálito. Enxaguante bucal. Aí tinha um camarada com cabelão, queixão. Parecia duas bolas juntas assim no queixo assim. Aí eu falei assim, meu amor, até seu queixo. Eu falei assim, mulher cega, só presta assim. A gente vive para a glória do Senhor. E terminando aqui a nossa aplicação. Então vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e se entregou por mim. E que nós podemos aprender. E eu quero fazer algumas aplicações para vocês em relação a esse texto. Primeira aplicação: quando Cristo vive em mim, eu me dedico a seguir a Ele. A minha vida é dele. A minha vida é dedicada para adorá-lo. A minha vida é dedicada para exaltá-lo. Eu estudo, eu trabalho, eu convivo com as pessoas, eu namoro, eu fico noivo, eu me caso, porque Ele deve ser glorificado sobre todas essas coisas. Quando eu vou sair na rua, a maneira como eu vou me vestir, a maneira como eu vou me apresentar às pessoas, eu faço para a glória dele, não para a minha glória. Por isso, meninas, eu quero aqui dar um conselho para vocês. Não entra nessa sensualidade que o mundo hoje está. Aí posta no Instagram, está lá quase seminu, ainda coloca um versículo bíblico. Aqui está quem é maior que o templo.
Aí vai o rapaz lá, posta no Instagram, o seu corpicho todo maravilhoso. Gente, vamos ser sinceros. Por que nós queremos expor o nosso corpo para as outras pessoas verem? Eu quero perguntar, sinceramente, às vezes eu faço essa pergunta. Qual é a razão de me expor? Se eu tenho que me expor, eu preciso me expor para a glória de Deus. E se eu não me exponho para a glória de Deus, algo está faltando em mim. Tem alguma coisa errada. Olha o que acabamos de ler. Eu estou crucificado, estou morto, recebi nova vida. Não quero dizer com isso que você vai usar só coisas. Não, gente, você pode ser moderno. Eu sempre falo o seguinte: é possível a gente ser moderno sem precisar ser mundano. É possível a gente viver na modernidade sem ter a necessidade de ser comparado ao mundo. É possível ser crente, moderno, sem a necessidade de me envolver ou ser influenciado pelas más influências. Agora, por que eu quero expor o meu corpo? Qual é o sentido disso? Deus está sendo glorificado? Aí você diz: não, pastor, o corpo é meu, eu faço dele o que quiser. Ok, faça o que você quiser, meu filho. Mas eu não consigo entender se uma pessoa que é de Cristo, que está crucificado, já não sou eu mais que vive, agora é Cristo que vive em mim, e o meu corpo não ser motivo para a glória de Deus. Eu preciso me questionar. Eu preciso me questionar. Eu preciso saber como eu utilizo, porque quem está com a vida crucificada e recebeu uma nova vida, ele se dedica de forma absoluta para a glória do Senhor. Ele vai dizer: estou crucificado. Estou crucificado em Cristo, eu amo a Deus. Eu morri para este mundo. Não sou eu quem está vivendo, porque quando Cristo vive em nós, eu tenho interesse profundo de me relacionar com Ele. Quem foi impactado por Cristo, foi selado pelo Espírito Santo, é inadmissível, meus irmãos, a gente não querer ter um relacionamento com Deus. Isso não tem como, não tem nexo, sabe? Não tem engrenagem. Eu não consigo entender se eu fui alcançado por Cristo, qual é o meu interesse então? Eu quero ter um relacionamento profundo com Ele. Não um relacionamento superficial. Aquele relacionamento que você conhece e já descarta. Porque hoje os relacionamentos são descartáveis, infelizmente. Não pense você, minha querida irmã, que quando tem um gatinho que não quer nada com Deus, olhar para você e falar: que gata, que maravilha. Sabe o que quer fazer? Beijar a sua boca, fazer alguma coisinha a mais e dizer assim: vamos para outra. Sabe como a gente trata isso? Lixo. Lixo é assim. A gente usa, descarta, se torna o quê? Lixo. A pergunta que eu faço para vocês, meninas: vocês são lixo? A pergunta que eu faço para vocês, rapaz: peguei umas 10, cara. Aí o cara fica com síndrome de peito de pombo. Pega uma, pega duas, como de síndrome do Bop. Pega um, pega geral, só falta pegar você. Também descartável, é lixo. Quem se relaciona com Deus não quer ficar nessa superficialidade, o relacionamento, quer se aprofundar. Ama a palavra, ama orar, ama adorar o Senhor, ama estar na casa do Senhor, gente. Nós não podemos tratar a Deus como nós tratamos as pessoas desinteressadas. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui no Instagram ou no Facebook tem mais de 15 amigos que estão ali no Facebook? Pode levantar a mão. Quem tem mais de 15 amigos? Não, pode levantar, eu sei que todos têm aqui, tem. Pode ter gente aqui que tem mais de 1000 amigos. Agora vamos ser sinceros. Quantos deles vocês realmente acompanham? Ninguém acompanha os 1000 não. Porque nós às vezes queremos só números. E isso para quem trabalha no meio de propaganda, por exemplo, minha esposa trabalha nesse meio de publicidade. Quando uma empresa quer fazer uma propaganda, por exemplo, agora a empresa da Colgate quis fechar comércio, São Brás, procurar a dona Luana para arranjar uma influência
pudesse ter mais de 1 milhão de seguidores para fazer propaganda. Mas pergunta esses influencers aí, se eles conhecem, se nos conhecem. É por isso que não morro de paixão pro time. Os cabas se matam, ganham dinheiro, ri da nossa cara e tá lá chorando. O Vasco perdeu de novo, Senhor. Eu não choro não, meu filho. Eu não choro não. Não sabe nem quem eu sou. O nosso problema é que nos viciamos com superficialidade. Estamos viciados nesses relacionamentos rasos, sem profundidade. E o pior de tudo, que estamos nos acostumando com isso com Deus. Basta apenas um versículo bíblico, basta apenas cantar um hino, tá bom demais. Não tá bom não, gente. Vai chegar um dia que ele vai voltar, vai olhar para nossa cara e falar: minha filha, não sei quem você é não. Porque quem recebeu a nova vida está interessado em se aprofundar no seu relacionamento com Cristo. Quem recebeu uma nova vida, gente, ele tem a sua consciência cravada na cruz de Cristo, e ressuscitou também com Cristo, morreu para o mundo, e está vivo para Deus. A sua mente, gente, eu lembro um dia, só para vocês entenderem, eu lembro um dia, eu tinha 13 anos de idade, eu tinha uma bicicleta. Aí eu dei uma carona para uma amiga adolescente, no quadro da bicicleta, né? Aí eu passei perto da minha mãe, né? A moça lá no quadro da bicicleta, né? Aí eu deixei na casa dela e fui embora, né? Aí chegando em casa, aí minha mãe: meu filho, tu tem que vigiar. Eu falei: mãe, o que foi? Tu deu uma carona no quadro da bicicleta para essa menina. Pois é. Aí minha mãe: você precisa ter mais malícia. Olha a mente sem Jesus. Meu irmão, André, tu perdeu a oportunidade de dar uns pega nela. Né? A minha mãe falou: devia ter malícia, meu filho. O meu irmão, né? Alex, mais novo, né? A cabeça, né? Era para tu ter dado uns pega, André. Que a mãe tá falando que você devia ter malícia. É claro que minha mãe não falou no sentido de mais aprofundar, né, a carona. Falou no sentido de a gente vigiar. Mas, gente, quem tem a mente de Cristo não vive segundo as malícias do mundo, não. Quem tem mente de Cristo tem algo que é muito mais profundo e poderoso. Tem discernimento. O crente não tem malícia, o crente tem discernimento. Tem um Espírito Santo para fazer eles perceber o contexto. Quem tem malícia é quem vive na carne. Eles precisam de malícia. Nós não, precisamos de discernimento do Espírito. Para saber como, sabedoria de Deus, para como saber fazer as coisas e relacionar coisas que glorificam o nome do Senhor e que nos afasta do inimigo. Quem recebeu uma nova vida, partindo para o final e última aplicação, ele tem 3 ações. Ele segue amando a Deus, segue buscando a Deus e segue rompendo com o sistema pecaminoso. Percebam que Paulo fala: já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Percebam uma coisa, que Paulo está falando de uma mudança integral, não é parcial. O meu coração é crente, minha mente não é. A minha mente, o meu coração é crente, mas o meu corpo não é. O meu corpo é crente, mas minha mente não. Não. Quando nós recebemos nova vida, nós recebemos uma nova vida de forma integral. Por que de integral? O meu pé não será levado pela minha mente a lugares que não são desejados por Deus. Minhas mãos não vão pegar em coisas ou fazer coisas que estão fora da vontade do Senhor, porque de forma integral eu sou de Cristo. Eu rompo com as coisas do mundo. Eu vou romper com aquilo que não agrada ao Senhor. Eu vou me afastar com aquilo que não o adora. Eu vou querer ficar longe daquilo que pode, de uma certa forma, entristecer o coração de Deus. E é isso que é viver a nova vida. Então siga nesse sentido, para que você em todo tempo possa continuar dizendo: eu sou de Cristo. E quem é de Cristo não negocia.
Meus amados, eu não me arrependo até hoje de quando, evidentemente, que isso aconteceu na minha vida. Não estou dizendo aqui que isso vai ser agora algo generalizado, não. Mas com os meus 20 anos de idade, eu larguei a faculdade de matemática por chamar de Deus, para seguir o ministério pastoral. Com 21 anos, eu tive o prazer de ser ordenado pastor. E se você me dizer, não me arrependo até hoje. Continuei estudando, fiz filosofia, fiz pós-graduação, continuo estudando, continuo fazendo mestrado, continuo querendo conhecer, continuo me interessando em adquirir conhecimento, porque Jesus Cristo me ensina que preciso adquirir conhecimento. Mas que conhecimento? Tanto da palavra como dos homens também, mas certos conhecimentos que possam me agregar, que possam fazer que eu cresça e não que eu me distancie de Deus. Conhecimentos na área de humanas, exatas, eu de vez em quando leio coisas que não são da minha área, porque eu desejo crescer sim, mas esse também conhecer precisa estar alinhado ao glorificar ao Senhor, porque não adianta eu buscar conhecimentos que me afastam de Deus. É melhor não tê-los em meu coração, é melhor não buscá-los. Se é para me afastar de Deus, eu não quero, gente. Eu procuro não querer e nem desejar, porque já não sou eu mais quem vivo. Quem está vivendo comigo agora é Cristo. E se um dia você quiser falar mal de mim, você vai estar falando de um morto, porque ele morreu. A beleza de ser morto em Cristo, está vendo? Chegar assim e falar, Gabriel, tu é nada. O Gabriel fala assim, Gabriel já está morto há muito tempo, agora eu sou nova criatura. As pessoas fazendo bullying, para mim já era, pode fazer. Porque era chamado antigamente de magricelo, cabeçudo, narigudo, zoiudo. Me chamava tudo quanto é nome. Aí você pergunta, você importava? Não. Porque quando eu descobri que Jesus vive em mim, nenhum apelido que me deprecie importa mais. Porque o dia que Jesus me alcançou, eu percebi que a maior beleza não se encontrava na estética humana. A maior beleza se encontra quando eu fui achado por Jesus Cristo. E Ele mudou a minha vida. Mudou quem eu era. E eu tenho tido prazer dia após dia de experimentar isso. Você pergunta, se arrepende? Não, gente. Por incrível que pareça, cada ano que passa eu fico mais bonito ainda. Eu sei, gente, eu sei. Mas pelo menos eu preciso, ter autoestima aqui. A cada dia que passa eu falo, Senhor, como é bom te servir, como é maravilhoso. Porque viver para Cristo é a melhor escolha que qualquer cidadão pode fazer. É a melhor escolha. Seja então um excelente profissional na área que você está desenvolvendo, mas seja uma pessoa com nova vida, mas para Cristo e glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu não sei se os meninos vão tocar mais alguma música. Vão, né? Os meninos, então não sei se vocês vão tocar agora, cantar agora. Vamos orar. Gostaria que você fechasse seus olhos e olhasse e observasse, melhor dizendo, de como está a sua vida, de como é que você tem andado, o que você tem pensado, qual tem sido as suas escolhas. Qual o momento que você tem percebido que precisa, Senhor, nessa área aqui eu preciso realmente de ter encontro com o Senhor. Eu preciso mortificar a minha carne, porque é uma mortificação contínua, gente, contínua. É todos os dias, é um esforço grande. Não vou dizer que é fácil, é um esforço muito grande. Servir ao Senhor muitas vezes é um esforço muito grande, mas é gratificante, vale a pena, compensa, vale todo o esforço. Porque a facilidade do mundo nos faz perder. Gente, eu conheço pessoas da minha idade que parecem ser velhos por causa do pecado. Eu conheço gente com 20 anos de idade vivendo no pecado, que se me colocar do lado, vão dizer que eu sou mais novo, porque o pecado, gente, ele envelhece, o pecado nos enrijece, o pecado nos trava, o pecado realmente destrói o nosso coração, mas Cristo nos renova.
Cristo nos rejuvenesce, nos dá motivo de vida, nos dá motivo de crescer, nos dá motivo para tudo. Então vamos orar. Pai santo e querido, graças te damos, ó Pai, por tua infinita e imensa misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque tu és maravilhoso e reconhecemos que precisamos de ti. Reconhecemos que nós precisamos da tua glória, reconhecemos que nós precisamos da tua presença. Nós reconhecemos, ó Pai, que sem ti nada somos. E não há como viver uma vida nova se o Senhor assim não estiver presente. Não existe, ó Pai, vida nova sem ti. Fora de ti não existe isso. Fora do Senhor há apenas aparência, superficialidade. Ó Deus, sem ti, ó Pai, na nossa vida tudo é vão, passageiro, tudo se destrói facilmente, nada é eterno a não ser a tua palavra, a não ser o Senhor em nossas vidas. Por isso eu te rogo, Senhor, conceda-nos uma vida em ti, restaurada no Senhor, vivenciando a cada dia mais a tua santa e poderosa Escritura, colocando sempre em nosso coração o desejo de, na nossa vida, no nosso pensamento, em todo o nosso ser, glorificar o teu nome. Não importa aonde quer que estejamos, importa que o Senhor seja glorificado e esteja presente. Por isso eu peço, Deus, seja a tua bênção sobre cada um de nós. É assim que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus.